Palavra maravilhosa, né, de instrução da parte do Senhor neste Salmo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Salmo, ele não é apenas um livro de louvor. O livro de Salmo, ele é um livro profético também. Ele é um livro onde ele nos anuncia coisas maravilhosas, tem muitas profecias em Salmos que ainda vão ocorrer. O livro de Salmos, ele também conduz a Cristo. Toda a Bíblia, eu tenho dito aos irmãos, Cristo é o centro das coisas. Então, nós olhando o Antigo Testamento, o objetivo principal do Senhor é conduzir as pessoas a Cristo, tá? É conduzir as pessoas a Cristo. Então, no Novo Testamento, então parece que Cristo vem, o Senhor vem como homem na terra, ele é pregado naquela cruz do Calvário, e então nós passamos a ter Cristo, e agora nós conduzimos Cristo às pessoas, né? Então, o objetivo do Antigo Testamento é conduzir as pessoas até Cristo, e no Novo Testamento é conduzir Cristo às pessoas, porque nós pregamos o Evangelho, e nós já temos Cristo em nós. Então, nós podemos gerar Cristo na vida das pessoas, tá? Então, toda a Bíblia, o objetivo dela é o Salvador, é conduzir ao Senhor. Jesus é a pessoa mais importante da palavra de Deus. Então, todo versículo que você lê na Bíblia, procure encontrar Cristo nele. Aonde que Cristo está neste versículo? Às vezes você não encontra a palavra Jesus, a palavra Cristo, a palavra Senhor, mas de uma forma ou de outra, talvez de uma forma não clara ali, mostrando na palavra, mas o Senhor está por trás. De alguma forma nós vamos encontrar Cristo, seja ele como exemplo daquele versículo, seja aquele versículo conduzindo até Cristo, mas nós precisamos sempre olhar para a Bíblia e ver que a palavra do Senhor, ela nos conduz até o nosso Salvador, que é Jesus. Amém? Salmo 1, vamos ler, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor tem o seu prazer, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, a palha que o vento espalha. Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Este salmo maravilhoso, né, para nós nesta noite, vamos meditar um pouco. Nós vamos ver coisas maravilhosas neste salmo, irmãos, tá? Primeiro, que ele começa falando do homem, tá? Bem-aventurado o homem. Os irmãos observem que o livro de Salmo, o maior livro da Bíblia, ele começa falando do homem. Isto mostra, irmãos, que o homem é o propósito de Deus. O propósito, o que o Senhor quer alcançar é o homem. Nós vemos a importância e o valor que o Senhor dá ao homem, ao ser humano em si, né? Então, o Senhor começa falando, olha, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui é ver o quanto valor o Senhor dá para o homem. Tudo que o Senhor quer alcançar nesta terra é para poder alcançar o homem. Sempre. O que o Senhor quer é alcançar a vida do homem. E quando ele olha e fala e vê a importância do homem que não anda segundo
o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Nós vamos olhar e observar que o Senhor ele cita aqui alguns tipos de pessoas. Pode parecer que é tudo a mesma coisa. Pecador, ímpio, escarnecedor, mas não é não, irmãos. Cada coisa aqui tem o seu devido lugar. Nós vamos olhar que o Senhor fala primeiro dos conselhos dos ímpios. Irmãos, o ímpio, ele está relacionado àquelas pessoas que não crê no Senhor. Aquelas pessoas que têm o seu coração até voltado para o mal. Tá? Então, o que o Senhor está dizendo é que aquelas pessoas que não creem em Deus, que não é o crer da boca para fora, mas é o crer no sentido de obedecer a sua palavra, ela não tem conselhos para te dar. Os conselhos destas pessoas nunca vai ser para te conduzir ao Senhor. Muito pelo contrário. O conselho sempre é para te afastar de Deus. Portanto, o Senhor alerta o povo dele para que este povo venha tomar cuidado com os conselhos que você recebe. Qual tipo de conselho que você anda recebendo? Ou até mais, para quem que você anda pedindo os seus conselhos? Nós sabemos que nesta vida nós precisamos um dos outros. Mas é importante, irmãos, que nós venhamos caminhar com pessoas do nosso lado, que nós venhamos selecionar as pessoas que vão caminhar conosco, porque as pessoas que estão do nosso lado são aquelas que nos dão conselhos, são aquelas que nos orientam, e essas pessoas têm que ser pessoas que creem no Senhor, que creem na palavra de Deus, pessoas que os conselhos delas te conduzem até Cristo, até o Senhor. E fala mais, que nem se assenta na roda, nem se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aqueles que creem no Senhor, mas não reconhecem Jesus como aquele que perdoa o pecado. São aquelas pessoas que até creem em Deus, mas ainda não têm um compromisso firmado com o Senhor. Ainda não reconhece Jesus como Deus de suas vidas, que ainda não abandonou a prática do pecado. É importante dizer que todos nós somos pecadores. Todos nós. Todo homem é pecador. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar o pecado do homem. Então a Bíblia fala que aquele que crê no Senhor, que o pecado não terá mais domínio sobre o homem. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário é para isso. É para que o homem não venha mais viver dominado pelo pecado. Então, quando aqui a palavra do Senhor fala que o homem que não se detém no caminho dos pecadores, referem-se àquelas pessoas que ainda não abandonaram as suas práticas do pecado. São pessoas boas, muitas vezes, são pessoas bem intencionadas, não entram na classe dos ímpios, aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que não creem no Senhor, aqueles que não querem nada com Deus, que criticam. Esses pecadores é diferente, são aqueles que até creem no Senhor, mas ainda não assumiu um compromisso, ainda não abandonou a prática do pecado, ainda não tem o Senhor como Salvador de suas vidas. Então o Senhor está dizendo, olha, para você tomar cuidado para você não se deter neste caminho, no caminho aonde os pecadores se detêm, aonde eles param. Onde que o pecador se detém? Na prática do pecado. Eles param na prática do pecado, e este não é o caminho para o homem que quer ser bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Quer dizer uma pessoa completa, uma pessoa satisfeita com as coisas que o Senhor tem dado. E ele ainda fala mais. Nem se assenta na roda do escarnecedor. O escarnecedor, irmãos, são aquelas pessoas que zombam de Deus. São aquelas pessoas
que tiram sarro, são aquelas pessoas que escarnecem mesmo da tua fé, da palavra do Senhor. E o conselho que o Senhor dá aqui é não se assentar nessas rodas. Sabe, irmãos, é muito interessante, porque se nós olharmos o conselho dos ímpios, o caminho do pecador e a roda do escarnecedor, nós nos deparamos com isso todos os dias da nossa vida. Não é à toa que o Senhor faz um alerta para o homem que quer ser feliz. O Senhor faz um alerta muito importante. Olha, é como se o Senhor dissesse para nós: todos os dias você vai ouvir diversos tipos de conselhos. Todos os dias você vai andar em caminhos. E também você pode se assentar na roda. Mas eu quero dizer que você tome cuidado. Da onde vem o conselho? Qual é o caminho que você está andando e qual é a roda que você está se assentando? Aonde que você está parando? Aonde que você está ali? Ah, estou tranquilo. Ah, estou aqui, está gostoso aqui. Eu digo para você, o conselho dos ímpios, o caminho do pecador, a roda do escarnecedor, ele está lá na escola, estão no trabalho, estão no dia a dia, às vezes estão na internet. Às vezes este escarnecedor pode ser um grupo que você participa em um WhatsApp. Este caminho do pecador pode ser um grupo que você participa, aonde as coisas, os assuntos são imoralidades, aonde as pessoas zombam de Deus e muitas vezes nós estamos lá no meio daquilo. Mas o Senhor fala: olha, você não deve estar neste meio, porque o Senhor, o plano de Deus está na vida do homem. O propósito do Senhor está na vida do homem. E para Deus realizar este propósito, para Deus poder conduzir o homem, o Senhor está dizendo que o homem tem que se afastar deste meio. O homem tem que, falar: Senhor, eu quero escolher o Senhor, eu quero servir a Ti. E pode parecer estranho, irmãos, mas este homem que o Senhor fala é o homem que serve a Deus. É a mulher, é o jovem que servem a Deus. O Senhor não está dizendo aqui: olha, bem-aventurado o homem que é crente, que é religioso, o homem que me serve. Não. O Senhor está dizendo aqui que bem-aventurado é o homem que se afasta das coisas más, que se afasta, que não compactua com as coisas que desagradam ao Senhor. Muitas vezes nós podemos estar na igreja, mas nós estamos compactuando com coisas que desagradam a Deus. Por isso eu quero dizer: olha, como é o teu comportamento? Com quem que você anda? Com quem que você conversa? Quem é o seu conselheiro aqui na terra? Quem são os amigos que te dão conselhos? É importante você filtrar muito isso na sua vida. Porque o Senhor dá um alerta dizendo: eu tenho plano na vida do homem. Eu tenho plano na tua vida. Mas se você andar com pessoas que estão fora do meu propósito, que estão distante de mim, que me desagradam, então você pode ter certeza que o propósito de Deus pode não acontecer na tua vida. Então é tão interessante nós vermos como que o Senhor cuida de nós. A preocupação que o Senhor tem conosco. E ele fala assim: em vez de você andar nestes conselhos, nesses caminhos, nessas rodas, eu quero dizer para você que o teu prazer tem que estar na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Como que está o nosso prazer em relação às coisas de Deus? Nós estamos indo para 2 finais de semana sem culto na igreja. Você está incomodado com isso? Porque quando nós temos o prazer de estar na igreja, nós devemos sentir falta da igreja. Nós devemos sentir falta, saudade dos irmãos, de louvar, de glorificar ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem nos proporcionado este canal aqui para falarmos com os irmãos. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz assim que, olha, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Será que você está ansioso para poder ir para a casa do Senhor? Eu sei que às vezes estamos cansados de ficar em casa, né?
cansado de ficar na nossa própria casa. Mas o porquê que você quer sair da sua casa? Será que o teu desejo é poder ir para a casa de Deus? É poder você louvar e bendizer ao Senhor? Aonde está o nosso prazer? Nós precisamos observar, irmãos, se nós não vamos perdendo o prazer das coisas de Deus. Essas coisas são tão sutil. O Senhor fala assim: você não pode ter prazer no ímpio, no pecador, nem no escarnecedor. Você não pode ter alegria de estar neste meio. Porque se você tiver o prazer nestas coisas, você automaticamente vai perder o prazer nas coisas de Deus. Não dá para você servir a dois senhores, diz a palavra do Senhor. Então, o alerta que o Senhor faz para nós é: não ande no conselhos dos ímpios, não ande no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Porque estes conselhos, este caminho, esta roda, vai tirar o teu prazer das coisas de Deus. Isto é um alerta que não tem falha. Quando você observa que alguém está perdendo o prazer das coisas do Senhor, perdendo o prazer da igreja, irmãos, é infalível. Ou ele está andando no conselho de um ímpio, ou ele está andando no caminho do pecador, ou está se assentando na roda dos escarnecedores. Alguma coisa tem tirado o prazer das coisas do Senhor. Então, nós vamos saber o nosso lugar. E o prazer, ele vai saindo tão devagar, né? Hoje eu não vou no culto, não. Tem uma coisa mais interessante. Tem um convite para um passeio, para um shopping, para uma festa. E parece que as coisas vão nos afastando do Senhor. Mas olha o que o Senhor fala. Aonde você está andando? Aonde? Com quem que você está andando? Qual é a roda que vocês têm se assentado? Qual é o tipo de assunto que tem na roda que vocês têm se assentado? Lá no teu trabalho, na escola, ou como eu já disse para vocês, as rodas virtuais, né? Os grupos de WhatsApp, ou até as conversas. Quais são as rodas que nós temos nos assentado? Será que essas coisas não têm tirado o nosso prazer das coisas do Senhor? Não tem impedido que o plano e o propósito do Senhor venha se realizar na nossa vida? Então o Senhor fala algo muito interessante. O teu prazer deve estar nas coisas do Senhor. O teu prazer deve estar nas coisas de Deus. Este é o propósito do Senhor, irmãos. Então, um conselho. E ele fala: pois se você meditar na minha palavra de dia e de noite, o Senhor está dizendo para nós: você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Irmãos, o ribeiro de água, a água representa a vida. Na Bíblia, a água, principalmente a água corrente, o rio, o ribeiro, a fonte de água, elas representam vida. A água parada, ela representa sim a morte. Mas a água aqui, ela está representando a vida. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, irmãos, é aquela árvore que nunca seca. Por isso que ele fala, este ribeiro representa Cristo para nós. Lembra, os irmãos, que eu falei que toda a Bíblia ela deve conduzir a Cristo? Todo aquele versículo que você lê, você tem que tentar encontrar Cristo nele. Mesmo que não está escrito Jesus ali, mas você procura onde é que este versículo me conduz até Cristo. Este é o propósito do Senhor. E aqui o ribeiro é Cristo para nós. Então ele está dizendo para nós assim: olha, se você tem o teu prazer nas coisas do Senhor, então você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Você estará vivendo junto com Cristo. E aí nós vamos entender, esta árvore dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo. Sabe, irmãos, dar o seu fruto na estação própria é nós entendermos o tempo das coisas. É
nós entendermos a forma com que o Senhor trabalha. O Senhor tem um propósito na nossa vida. Mas as coisas, elas acontecem no tempo de Deus, conforme o Senhor quer. Nunca se esqueça que Ele é o Criador, que o Senhor está sentado sobre o trono e que nós somos servos. E o Senhor tem o tempo dele, a forma dele conduzir as coisas. Então, dar o fruto na estação certa é nós entendermos o tempo certo das coisas. Aquela pessoa que está em Cristo é uma pessoa que entende o trabalhar de Deus. É aquela pessoa amadurecida, crescida. Uma pessoa que não está plantada ao ribeiro, aquele que não dá o fruto na estação certa, é aquela pessoa que reclama, que murmura, que não entende o tempo das coisas, o porquê que Deus está fazendo assim, o porquê que o Senhor está permitindo isso na minha vida. Muitas das vezes nós não estamos felizes com o que o Senhor nos tem dado. Mas você está plantado em Cristo? Às vezes nós queremos ser como uma árvore plantada ao ribeiro, mas na verdade nós estamos no conselho do ímpio, no caminho do pecador, na roda do escarnecedor. Então ou é uma coisa ou é outra. Não adianta você cobrar as coisas do Senhor se você está vivendo em um meio que tira o teu prazer das coisas de Deus. É muito normal, muito comum o homem querer culpar a Deus pelos seus problemas. É muito normal o homem querer dizer, Deus se esqueceu de mim, Deus não olha para mim, Deus não está nem aí para mim. E às vezes pode até ser verdade, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não se esquece daqueles que têm o prazer nele. Se o Senhor não tem abençoado, se o Senhor não tem derramado a bênção, se o Senhor não tem cuidado, nos mínimos detalhes, é porque talvez o teu prazer não está no Senhor. Você serve a Deus apenas para desfrutar das bênçãos, para cobrar das bênçãos do Senhor. Mas no dia a dia, talvez o teu caminho é o do pecador, a tua roda é do escarnecedor. E depois nós cobramos a Deus por que as coisas não acontecem na nossa vida. Depois nós cobramos ao Senhor, por que Deus se esqueceu? Por que esta porta não se abre? Por que a minha vida nada dá certo? Vamos olhar para nós. Nós temos o Senhor, Ele é o nosso alvo, mas o Senhor não falha. Quem falha somos nós, irmãos. Nós que falhamos. Nós que muitas vezes agimos errado e queremos cobrar Deus das coisas. Então, olha, eu não estou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, não. Então, eu digo uma coisa para você. A Bíblia, ela não erra. Ela não erra, não desperdiça a palavra. Não desperdiça. Se o teu prazer está na lei do Senhor, então você é. A Bíblia está dizendo que você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água que dá o fruto na estação própria. Você é uma pessoa que reclama demais? Que nunca está contente com o que o Senhor faz? Você é uma pessoa que não está satisfeito com o tempo das coisas? Você é alguém que acha que Deus se esqueceu de você? Por causa de uma prova, de uma luta? Eu quero dizer uma coisa para você. Volte o teu prazer para as coisas de Deus. Volte o teu prazer para as coisas do Senhor. As coisas do Senhor não podem ser um peso na nossa vida. Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, achar que ir para a igreja é ruim, que cantar, louvar e glorificar ao Senhor é um problema. Não. O Senhor quer que nós tenhamos prazer, alegria de estar na presença do Senhor, cujas folhas não caem. As folhas representam as coisas que nós fazemos, as nossas obras. E não cair quer dizer que permanece, é o nosso testemunho. É aquilo que as pessoas veem. As pessoas procuram uma árvore pela sombra, pela folha. Pela folha. A folha é o que chama atenção. Sabe, irmãos? A folha para nós é o nosso testemunho. O nosso testemunho em nós, o nosso comportamento são as nossas folhas. Será que as pessoas têm vindo até nós procurar descanso? Sabe, quando você está andando no sol quente, você sempre procura a sombra, né? E é tão bom quando você acha uma árvore
e tem uma sombra tão boa, você vai até ela porque você sabe que naquela árvore você vai poder descansar. Você vai poder se refrescar um pouco. É isso que as pessoas têm que ver em nós. É isso. Nós temos que mostrar as nossas folhas para que as pessoas procurem descanso em nós. Se nós formos uma pessoas que reclamam, que murmuram, que fala mal de tudo, que critica o presidente, que critica o governador, que critica os momentos difíceis da vida, que descanso as pessoas vão ver em nós? As pessoas não vão procurar, nós vamos ser como uma árvore seca, sem folhas. Mas quando as pessoas, irmãos, puderem olhar para nós, elas possam ver, não, ali tem descanso, ali tem uma sombra. As pessoas estão cansadas. Nós estamos vivendo em meio de pessoas cansadas. E elas estão procurando um lugar para descansar. Será que nós temos sido esse descanso? Irmãos, é muito triste nós vermos muitas vezes os crentes, os filhos do Senhor, reclamando, murmurando, entrando em debates por causa disso, por causa daquilo. Os próprios, às vezes, líderes, pastores, que eram para servir como descanso para as pessoas, que era para transmitir uma palavra de descanso, eles estão disputando, eles estão criticando, estão aí falando mal disso, daquilo, um se pegando com o outro, enquanto as pessoas estão procurando descanso. Nós estamos muitas vezes transmitindo cansaço. Nós não devemos entrar no curso do mundo, irmãos. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Porque se nós estivermos igual ao mundo, nós não teremos descanso para as pessoas não vão nos procurar. E nós temos Cristo. Mas para podermos transmitir Cristo, nós precisamos ser agradáveis às pessoas. Portanto, eu digo, olha, reclamar, já tem um monte de gente que reclama. Nós precisamos entender as coisas do Senhor, plantada junto ao ribeiro, dar o fruto na estação certa, entender o tempo de Deus para as coisas, para poder glorificar e bendizer, para poder levar a paz aonde o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor espera isso de nós, irmãos. E tudo quanto ele fizer prosperará. A árvore plantada junto ao ribeiro, ela prospera, o crente prospera. Não estamos falando apenas da parte material. Também, a bênção de Deus é para todas as áreas da nossa vida. Todas. Mas nunca se esqueça que a Bíblia, ela é espiritual. A Bíblia, ela é um livro direcionado ao nosso espírito e não à nossa carne. Então o propósito principal da palavra do Senhor é o espírito do homem e não a carne do homem. Então quando a Bíblia fala de prosperidade, ela está falando principalmente das prosperidades espirituais. Não estou dizendo que o Senhor não quer nos abençoar materialmente. Ele abençoa sim, mas nós não podemos pegar aquilo que talvez é secundário e querer colocar como principal no propósito do Senhor. O principal no propósito de Deus é a prosperidade espiritual. Então, não vamos materializar a Bíblia. Aquilo que é espírito é espírito. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele entende as coisas do Senhor. Então nós devemos ler ela com o objetivo de alimentar o nosso espírito. Então quando fala que tudo que ele fizer prosperará, está se referindo principalmente às coisas espirituais. A obra de Deus, a tua oração, quando você orar, a tua oração vai ser próspera, ela vai alcançar o objetivo, o teu louvor vai ser próspero, vai mover o trono de Deus, você vai chegar na presença do Senhor. É muito triste porque nós estamos vendo nos dias de hoje as pessoas materializando muito a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor, ela é espiritual para nós. E vamos ver que a diferença, os ímpios não são assim. A Bíblia fala, os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Irmãos, a moinha que o vento espalha, ou a palha, é aquilo que não tem vida. É o contrário da árvore plantada ao ribeiro, que a folha não cai. Já o Senhor fala que o ímpio é a folha caída. É a moinha, é a palha caída no chão.
A árvore plantada ao ribeiro pode vir o vento e a árvore não sai do lugar. Ela dá uma chacoalhada, mas ela permanece plantada porque ela tem raiz. A folha seca não tem raiz. A folha seca é aquela que onde o vento bater leva. Ele está dizendo isso para o ímpio. O ímpio tem momento que ele está rindo, mas dali a pouco ele está chorando. As pessoas que não têm o Senhor, a área na vida dela que vai bem, mas a área que ela, quando ela para pensar naquilo, ela chora. Ela não consegue ser feliz por completo. Às vezes você vê um ímpio, você olha e fala assim, nossa, olha, aquela pessoa não serve a Deus e é tão rica. É tão rica. Mas olha as outras áreas da vida dela. Certamente tem alguma coisa na vida daquela pessoa que é como esta moinha que o vento espalha. Ela se alegra por um lado, mas ela se entristece pelo outro. Às vezes a família não vai bem. Às vezes a saúde, e ela não consegue ter alegria, ela é triste por causa daquilo. Eu não estou dizendo que na vida do crente, daquele que serve ao Senhor, daquele que tem o prazer na lei do Senhor, eu não estou dizendo que ele não tem problema, ele tem problema, mas ele consegue se alegrar mesmo no meio do problema. Ele consegue descansar na presença do Senhor. E ele continua falando, portanto os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Há uma diferença. Não subsistir ao juízo é porque ele não vai ter o que falar diante de Deus. Não haverá desculpa para ele. A Bíblia fala que diante do Senhor todos os joelhos se dobrará. Mas naquele dia que for para ser julgado, o ímpio não terá argumento. Por isso ele não vai subsistir. E fala, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Isto é, o Senhor conhece a nossa vida, irmãos. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem prazer em cuidar dos teus filhos. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos conduz a Cristo. A palavra do Senhor neste salmo é dizendo para você que é servo de Deus, o homem, o propósito do Senhor está no homem. É um alerta do Senhor para nós, aonde você está andando. Da onde estão vindo os teus conselhos? Ah, irmãos, tem tantas pessoas que não pedem conselhos hoje. Mesmo os crentes. Hoje os filhos estão andando mais nos conselhos dos amigos do que no conselho do pai, da mãe. Hoje os crentes pedem muito mais conselhos lá para fora do que para o pastor de sua igreja. Cuidado com quem você pede conselho. Aonde você anda e aonde você está se assentando. Não dá para nós andar no conselho do ímpio, no caminho do pecador, na roda do escarnecedor, e depois cobrar de Deus, por que eu não sou uma árvore verde? Por que eu não dou meu fruto na estação própria? Por que eu não consigo? Eu não consigo. É uma coisa conduz a outra. Você não consegue dar uma olhada para a tua vida, como é que está o teu dia a dia. Volte o teu prazer para a lei do Senhor, para as coisas do Senhor, e o Senhor vai cuidar de nós. Nós seremos esta árvore. O Senhor não diz talvez, não. O Senhor fala que nós seremos esta árvore plantada junto ao ribeiro. Isto é promessa de Deus, Deus não falha. Se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará dele também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta palavra que eu deixo com vocês nesta noite. Que Deus possa abençoar a cada um em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor possa ter alimentado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos alegres, entendendo o tempo do Senhor. Nós nos alegramos porque as nossas folhas não caem em nome de Jesus, né? Isto é, nós temos descanso para oferecer para as pessoas. Aquelas que estão cansadas, seja um descanso para elas. Leva uma palavra de paz, de esperança, leva Cristo
até elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do término deste culto em nome do Senhor Jesus. Eu quero desde já agradecer todos aqueles que têm nos acompanhado, nos ouvindo aí desde o início, você que chegou aí, pegou uma parte, depois nós vamos compartilhar este vídeo, vai ficar salvo na nossa página. Se você não assistiu tudo, pode assistir depois. É bom que assiste também, peço a você, compartilha, né, este culto, este vídeo, vai lá compartilhar para que os teus contatos possam ter acesso também, em nome do Senhor Jesus. O nosso objetivo é alcançar as pessoas através da palavra de Deus. Este é o nosso principal objetivo. Tá certo, irmãos? Muito obrigado por esses momentos que passamos juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor. E nós vamos agora encerrar com uma oração, tá? Nós vamos orar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família nesta hora. Quero pedir a você, se você está na tua casa, chama a tua família, chama os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, teu marido, tua esposa, pegue nas mãos um dos outros agora aí, vamos orar, vamos apresentar o nosso lar ao Senhor em nome de Jesus. Talvez você fale, pastor, eu estou sozinho aqui, minha família não está aqui. Amém. Apresente ela ao Senhor nesta oração, em nome de Jesus Cristo. Creia no Senhor. O Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. Não desista. Nós ouvimos a palavra do pastor Jaime aqui, ele dizendo, não desista de levar as pessoas até Cristo. Não desista do teu marido, não desista dos teus filhos, não desista daquela pessoa que você está lutando por ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Agora, vamos orar pela tua casa. Amém? Oremos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu louvo o teu nome e eu te agradeço por esses momentos maravilhosos que passamos em tua presença, por cada louvor, por cada palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, meu Pai, neste momento, orar por cada um daqueles que estão nos acompanhando, ó Pai, pelo Facebook. Cada um que está, ó Pai, ouvindo esta palavra, cultuando ao Senhor. Eu quero orar por aquele lar, por aquela casa, por aquela família. Ó, meu Deus, para que o Senhor venha levar a paz, Senhor, em nome de Jesus nesta casa. Que o Senhor, ó Pai querido, venha tirar tudo aquilo, ó meu Deus, que perturba, que tira a paz. Nós repreendemos em nome do Senhor nosso Deus. Eu creio, ó Pai, no poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero orar por aquelas pessoas que se encontram enfermas, talvez aquela pessoa que está com uma dor neste momento, ó Pai. Em Teu nome eu quero repreender, ó enfermidade, sai desta pessoa agora, pelo poder do Senhor nosso Deus, aleluia. Pai, cura. Meu Deus, cura, cura, liberta pelo poder do teu nome, Senhor. Ó Deus querido, Pai eterno, ó Senhor, que o Senhor possa salvar a cada um, cada família, que o Senhor possa completar a salvação em teu nome, e que a palavra possa ficar, ó Pai, gravada em cada coração, que o Senhor possa nos alimentar a cada dia, em nome do Senhor nosso Deus. Queremos ter o teu prazer na tua casa, o teu prazer na tua lei. Eu quero pedir, Senhor, se neste momento tem alguém nos ouvindo, que talvez está perdendo o prazer nas coisas do Senhor, meu Pai, ó Senhor, abra os olhos desta pessoa, para que ela venha parar de andar no conselho dos ímpios, em nome de Jesus Cristo. Que esta pessoa pare de andar no caminho dos pecadores, e que ela saia da roda dos escarnecedores, em teu nome, Senhor. Na roda dos grupos, muitas vezes virtuais, a roda das redes sociais. Meu Deus, tira o teu povo, Senhor, daquele meio que não lhe agrada, para que a pessoa possa voltar a ter prazer nas tuas coisas, Senhor. Em nome de Jesus, ter o prazer em ti, em nome de Jesus. E que nós venhamos ser como esta árvore plantada, que o Senhor possa fazer com que nós venhamos dar fruto e termos folhas verdes para sermos descanso para as pessoas, em nome do Senhor nosso Deus. Obrigado, meu Deus, por esses momentos. Abençoe a cada família que está nos ouvindo. Em teu nome eu te peço.
Eu agradeço ao Senhor, oro pelo Brasil também, oro para que o Senhor nos dê vitória nessa situação difícil que estamos passando. Tudo está em tuas mãos, o Senhor tem o controle de todas as coisas, por isso eu quero apenas glorificar e te agradecer por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amanhã nós faremos um outro culto em nome do Senhor. Amanhã nós vamos fazer um pouco mais cedo, irmãos. Amanhã nós vamos fazer às 18 horas, tá? O culto ao Senhor. Então, marca aí, né? Amanhã às 18 horas nós teremos o culto ao Senhor em nome de Jesus. Entra aí, participe conosco em nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.